Olá pessoal, a partir deste momento eu passo a gravar o vídeo de número 5, Música e História, retratando o regime militar. Então, com este vídeo e mais o próximo, de número 6, eu faço um apanhado geral sobre o que foi o regime militar, trabalhando algumas letras musicais da época que retrataram o período. Bem, neste vídeo de número 5, eu passo a destacar a presidência de Ernesto Geisel. A presidência Ernesto Geisel, ela vai de 74 a 79. E Ernesto Geisel simbolizou o início da abertura política no país. Seu governo simbolizou o início da abertura política no Brasil. Só que uma abertura, segundo os militares, que ocorreria de forma lenta e gradual, aos poucos. Não seria uma abertura da noite para o dia. Não seria devolver o país aos civis da noite para o dia, mas de forma lenta e gradual. Então, atenção com este fato, com esta observação. Bem, qual foi a medida mais importante adotada pelo governo Geisel para dar início à chamada abertura política? Foi revogar o AI-5. O ato institucional mais repressivo editado durante o regime militar, ele é revogado, anulado. Ele foi editado em 68, no governo de Arthur da Costa e Silva, e revogado no governo Ernesto Geisel. Então, esta foi a decisão mais importante adotada pelo governo Geisel, visando iniciar a abertura política no país. Da mesma forma que o governo adotava medidas visando diminuir a repressão, o governo adotava também medidas duras, principalmente para frear a esquerda. Vamos lá então, o que fez o governo para tentar frear o crescimento da esquerda? O governo impõe a Lei Falcão e o pacote de Abril à Nação. O que determinava a Lei Falcão? A Lei Falcão, ela proibia a manifestação de políticos durante o horário eleitoral, justamente para impedir o crescimento da esquerda, para impedir que candidatos se manifestassem durante o horário político, principalmente contra os militares. Não é como hoje, que qualquer palhaço, qualquer enganador se apresenta, faz suas palhaçadas, conta suas mentiras, faz promessas vãs. Na época não. Aparecia apenas o rosto do candidato e alguns dados essenciais, como nome, partido, cargo pretendido e algumas baboseiras, mas nada referente à política da época. Também nesta época foi aprovado o pacote de Abril. O que determinava o pacote de Abril? O pacote de Abril determinava que 1/3 do Senado passaria a ser indicado pelos militares. Por que os militares fizeram isso? Porque nas eleições de 74, a Arena, partido dos militares, sofreu uma dura derrota, principalmente nas grandes capitais, onde candidatos do MDB saíram vitoriosos, como foi o caso de São Paulo, que na época saiu vitorioso Orestes Quercia em 74. Então, para evitar uma nova derrota dos militares, do partido dos militares, os militares determinaram o seguinte, que 1/3 do Senado passaria a ser de indicação dos militares. O mandato de um senador é de 8 anos. E as eleições para o Senado ocorrem de 4 em 4 anos.
No sistema 1/3, 2/3. Nós estamos em 2014, certo? Tivemos recentemente eleições para senadores. Foi agora, neste mês de outubro. No caso, desta vez, a eleição para o Senado ocorreu no sistema 1/3, ou seja, renovar 1/3 do Senado. Apenas um senador por estado. Cada estado tem 3 senadores representando o estado e o Distrito Federal, somando 81 senadores ao todo. Neste ano, cada estado e o Distrito Federal pode escolher eleger apenas um senador. No caso de São Paulo, foi eleito José Serra, do PSDB. Daqui a 4 anos serão eleitos 2/3. Então, nesta época, quando foi adotado ou imposto o pacote de abril, ficou determinado o seguinte: quando fosse para renovar 1/3 do Senado, os militares indicariam o senador. Quando fosse 2/3, o povo elegeria um e os militares indicariam outro. Ou seja, era sempre 2 deles contra um eleito pelo povo. E desta forma, então, eles vão controlar o Senado Federal. Esta foi a forma que os militares encontraram para controlar o Senado Federal e evitar uma nova derrota da arena dos militares, como ocorreu em 74, ok? Bem, o que mais fez na época o governo Ernesto Geisel? Decretou o fechamento do Congresso Nacional. Foi a última vez que o Congresso Nacional foi fechado por determinação de um governante, em 78. O Geisel determina o fechamento do Congresso. Então, da mesma forma que ele propõe uma abertura, de outra forma, ele impõe medidas arbitrárias, autoritárias, contra a sociedade brasileira. No governo Geisel, tivemos também a criação do Proálcool, o programa do álcool. O objetivo do governo ao criar o Proálcool era investir na elaboração de uma nova fonte de energia que viesse a substituir o petróleo, não totalmente, mas parcialmente. Por causa da crise do petróleo em 73, por causa da guerra do Yom Kippur, que eu já comentei, o Brasil sofreu um duro golpe na economia. Grande parte do dinheiro que o governo havia pego para investimentos de infraestrutura, o governo foi obrigado a usar para comprar o petróleo, porque do contrário, a indústria pararia, os transportes parariam no país. Então, para evitar uma nova crise e passar a desenvolver uma nova fonte de energia que viesse a substituir em parte o petróleo, o governo passa a investir no álcool. E hoje, a maior parte da frota de automóveis no Brasil é movida a álcool, né? Isso ocorreu em 78 para o álcool. Também nesta época, o governo passa a investir em energia nuclear, quando fez um acordo com a Alemanha, o acordo Brasil-Alemanha, onde os alemães passariam para nós tecnologia para a produção de energia atômica no país, as termonucleares. O Brasil passa a comprar tecnologia da Alemanha. Com esse acordo foram construídas 2 termonucleares no país, Angra 1, Angra 2. E a partir do governo Lula, o governo volta a investir em termonucleares no país. Angra 3 que já está praticamente em fase de término, está para terminar já. Então esses foram os acontecimentos que marcaram o governo de Ernesto Geisel no país. Depois de Ernesto Geisel, tivemos aí o início do governo João Batista de Oliveira Figueiredo, que vai encerrar o regime militar no país, que vai simbolizar o governo da transição política no país. Então vamos lá. Castelo Branco simboliza o início do regime militar.
Arthur da Costa e Silva dá início ao período de maior repressão política no país, que tem continuidade com Emílio Garrastazu Médici. Ernesto Geisel vai ser o presidente que dará início à abertura política, embora de forma lenta e gradual. E João Figueiredo, o presidente da transição política. Para ilustrar um pouco o que eu falei, eu vou destacar agora uma letra de João Bosco e Aldir Blanc, O Bêbado e a Equilibrista, maravilhosamente interpretada por Elis Regina. Esta letra ela é riquíssima. Na verdade, ela tem que ser analisada letra por letra, palavra por palavra, verso por verso. Mas, trocando em miúdos, esta letra ela vai falar principalmente dos exilados e das pessoas que foram torturadas e mortas no país. Principalmente os exilados, que tinham que abandonar o país às pressas, da noite para o dia, para que não fossem presos, torturados, mortos. Então eu deixo para que vocês ouçam esta música e na volta, assim que terminar a música, eu volto fazendo as considerações finais, ok? Então vamos lá. Esta letra, como eu disse, ela é riquíssima, ela tem que ser analisada profundamente.
Mas, em linhas gerais, ela trata principalmente das pessoas que foram exiladas, torturadas e mortas durante o regime militar. Tem um trecho que diz o seguinte, que sonha com a volta do irmão do Enfio, no caso Betinho, que estava exilado nesta época, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, ou seja, que teve que deixar o país às pressas. Vale lembrar também que em 75, durante o governo Geisel, tivemos a morte do jornalista Vladimir Herzog, dentro do departamento do DOI-CODE. Segundo os militares da época, ele se matou, cometeu suicídio. Na verdade, ele foi torturado e morto pelos militares, por essa corja de assassinos incompetentes, bandidos, que brincaram de presidir este país durante 21 anos. Né? Na verdade, brincaram de falir o país, brincaram de matar, brincaram de torturar. Bem, no próximo vídeo eu vou destacar o governo de João Batista de Oliveira Figueiredo e com ele eu encerro este período trágico da nossa história. Ok? Então vamos lá.